Hoje nós tiramos Fluminense e Cruzeiro pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro em um jogo com um tempero diferente, já que teremos Mano Menezes de um lado defendendo o Fluminense e o Fernando Diniz defendendo o Cruzeiro. Então vem comigo para ficar por dentro de tudo sobre essa partida, desfalques, prováveis escalações, horário, onde assistir. O meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Para começar, a partida dessa quinta-feira vai acontecer às 9h30 da noite no Maracanã. Vai ter transmissão da Globoplay e do Premiere. E como vocês sabem, após a partida teremos a nossa live de pós-jogo, então eu te espero por aqui. E espero que esteja comemorando a vitória, comemorando a conquista de 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Afinal, cada derrota que o Fluminense teve nas últimas rodadas tornou esse jogo contra o Cruzeiro muito mais importante do que ele já seria normalmente se o Fluminense tivesse, por exemplo, conquistado pelo menos os resultados contra a Juventude e Atlético Goianiense. Mas não foi o caso, então a gente chega desesperado por um resultado nesse jogo, tendo desfalques, mas do outro lado, uma equipe com um técnico estreante que não teve muito tempo ainda para trabalhar. O Fernando Diniz, pelo lado de lá, teve apenas 2 jogos que resultaram um empate contra o Libertad. E a primeira partida pelo Campeonato Brasileiro foi a do fim de semana, que aconteceu no Mineirão contra o Vasco. Também foi um empate por 1-1. Então, um técnico estreante e com uma equipe que, apesar de ter avançado na Sul-Americana, não vinha desempenhando bem no Brasileiro há algumas rodadas com o antigo treinador, o Seabra. Então, sim, temos alguns problemas para essa partida, mas do outro lado, eles também têm suas questões a resolver. Então, vamos falar sobre essa provável escalação do Fluminense, né? Lembrando os desfalques que a gente tem para esse jogo. Talvez a maior preocupação para esse jogo seja possível, ou dá para dizer até basicamente provável, a ausência do Thiago Silva. O Thiago Silva, que é esse cara que, enfim, se sobressai na defesa e que organiza o time dentro de campo. Então, um cara, sem sombra de dúvidas, muito importante e com quem, desde a sua chegada, né, o Fluminense ainda não venceu sem o Thiago Silva em campo, que claro, né, o Thiago Silva sozinho não resolve todos os problemas da equipe, mas ele é uma força muito importante dentro dessa equipe. E por que há essa grande possibilidade do Thiago não ir para esse jogo? O Thiago Silva, ele joga no sacrifício contra o Galo. Ele sai naquele jogo mancando bastante. Na coletiva de imprensa do Mário, o Mário fala sobre como foi bem sacrificante para ele, como ele sentiu muita dor ali durante o tratamento que ele precisou fazer para conseguir ter condições de entrar em campo naquele jogo. E ao longo dessa semana, nas fotos ali que saem dos treinos do Fluminense, o Thiago Silva não foi visto treinando com a equipe. Então, tudo indica ali que ele ainda tá nessa recuperação no tornozelo. Não teria condições para jogo, né? Teria que entrar no sacrifício, mas tendo em vista aí o peso de como foi para ele entrar em campo contra o Galo, eu acho muito difícil imaginar o Thiago Silva entrando no sacrifício para esse jogo, até porque ainda que tenha ali os problemas com o Antônio Carlos, Thiago Santos e Antônio Carlos não tiveram uma atuação ruim na zaga no último jogo. Acho que tem outras questões ali naquela partida. O Manuel também conseguiu dar conta do recado ali enquanto teve oportunidade no jogo contra o Botafogo. E a gente tem o Ignacio ainda, que é uma dúvida, tá? O Ignacio, ele foi liberado pelo departamento médico do Fluminense. A informação que saiu no início da semana sobre ele foi dada pelo Marcelo Neves no GE, que na matéria esclarece que ainda é uma recuperação que é vista como cautela, então a chance dele entrar para essa partida contra o Cruzeiro seria remota, mas ele já tá treinando ali com o grupo e tudo mais. Se espera uma recuperação bem rápida, mas ainda não era pensado para ele entrar nesse jogo. Se entrar, vai surpreender um pouco. Diogo Barbosa e Cano estão suspensos para esse jogo, então esses estão garantidos que vão ficar de fora. Só que o problema é que o Marcelo também é dúvida para essa partida. O Marcelo, ele fica de fora do jogo contra o Atlético Goianiense porque sente a panturrilha. E ao longo dessa semana a gente não teve nenhuma novidade para o jogador. Eu diria que talvez seja mais provável ter o Marcelo do que o Thiago Silva, sabe? Pelas informações. Mas ainda assim ele fica como uma dúvida para essa partida. Talvez a gente tenha a estreia do Fuentes como titular pela lateral esquerda, né? Ele até agora só entrou pouquíssimos minutos dentro de substituições,
ou até mesmo o próprio Guga, apesar de eu preferir que o Guga atue pela lateral direita, porque o Samuel Xavier está uma tristeza só. E ainda que o meio-campo tenha problemas, né, sem o retorno do Nonato, ainda não teve também nenhuma notícia dessa semana sobre o seu retorno, a não ser que o Mano confie muito no Vitor Hugo, a gente não tem aí grandes opções para propor muitas mudanças no meio-campo do Fluminense, mas assim, dita aí os nomes, acho que os principais casos para essa partida, vamos falar então sobre a provável escalação. Dessa vez eu não vou trazer a provável escalação do GE, primeiro de tudo porque eles colocam o Thiago Silva em campo, mesmo colocando que ele teria que entrar no sacrifício. Eu não acredito que, dadas as circunstâncias, o que foi relatado, alguém arriscaria a entrada do Thiago Silva para esse jogo, ainda que ele seja importante, né? Eu acho que é talvez um risco aí que a gente tem para a sequência do Thiago Silva, e enfim, ele é importante para além desse jogo contra o Cruzeiro. E também porque o Gabriel Amaral falou que ele está apostando numa grande mudança de escalação do Mano Menezes. Então eu vou arriscar a minha provável escalação aqui, pensando aí que o Mano quer fazer mudanças, mas ao mesmo tempo tem que ter cautela porque não dá para entregar o jogo. Eu arriscaria um time com o Fábio, obviamente, Guga na lateral direita, Thiago Santos e Antônio Carlos, Gabriel Fuentes na lateral esquerda, um meio-campo com Bernal, Lima e Ganso, e um ataque ali com Arias, Serna e Cauã Elias, e de repente em alguns momentos ele mexendo ali na posição do Arias para compor meio-campo. Talvez ali a gente até possa ter um Guga na lateral esquerda, porque eu acho que ainda que o Gabriel Fuentes tenha mostrado muito pouco, é meio arriscado colocar ele como titular para esse jogo tão importante contra o Cruzeiro. Acho até que se o Marcelo tiver à disposição, o Marcelo ficaria ali como titular. E eu só não coloco o Guga nessa posição porque eu realmente acho que o Mano vai ter que fazer uma mudança pro Samuel Xavier. O Samuel Xavier não vem entregando. E até uma tentativa de melhorar o ataque, eu acho que o Guga poderia dar essa ajuda ali pela lateral com o John Arias, fazer aquela dobra ali com o John Arias em momentos que o Fluminense tiver a oportunidade de atacar. Bom, de qualquer forma, eu não acho que essa seria a melhor escalação para ter em campo. Acho que alguns nomes podem sim ser questionados, mas fiz essa escolha aí pensando nas últimas atuações dos jogadores do elenco como um todo, e também pensando em ter um Fluminense que desde o primeiro tempo consiga ali ter algum tipo de força física contra o seu adversário para poder entregar a intensidade dentro de campo e ter ali outras opções a gol que não só o Cauã Elias. Eu acho que nesse sentido a ausência do Germancano é uma perda, porque ainda que o Cano não tenha feito gols nas últimas partidas, eu acho que ele tem uma movimentação mais interessante do que o Cauã Elias nesses últimos jogos, enquanto esteve dentro de campo. Então eu acho interessante ele talvez ter um Lima que vai arriscar uma bola de fora da área, e um John Arias conseguindo ter uma movimentação para proporcionar e gerar chances de gols, ou até mesmo ele produzir esses gols. Mas, enfim, também não tem pretensões, não acho que o Mano vai colocar esse time dentro de campo, mas de qualquer forma, tempos desesperadores pedem medidas desesperadas. Quem sabe ele também não tá pensando como eu, né? Mas aproveita para deixar aí nos comentários se você acha essa escalação muito louca, ou até qual seria a sua escalação para essa partida contra o Cruzeiro. A gente vai falar, inclusive, agora sobre o nosso adversário, mas antes disso, aproveita para deixar também o seu like, porque é um cliquezinho só, mas ajuda demais o nosso canal. Pra falar sobre o Cruzeiro, eu vou usar aqui o GE, até porque eu não conheço tão a fundo assim a equipe celeste, mas o que foi dito é que o Matheus Pereira viajou para o Rio de Janeiro, o que seria aí um reforço de peso para eles para esse jogo, e a provável escalação conta com Cássio no gol, William, Zé Ivaldo, Lucas Vilauba e Marlon. No meio-campo, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira. E o árbitro para essa partida será o Gustavo Verbino Bauerman. Bem, vamos ver o que esse jogo vai nos proporcionar. Eu acho que mais do que uma boa atuação ou uma atuação segura do Fluminense, a gente tem uma atuação que traga os 3 pontos para casa. Porque hoje o momento, hoje o Fluminense mais precisa de fato pontuar, né?
Ainda que se der alguma coisa errada nessa rodada, é possível recuperar depois. Mas a verdade é que não dá pra ficar deixando pra depois sempre um jogo dentro de casa. O Fluminense precisa mostrar a sua força, precisa aproveitar o seu mando para poder tentar facilitar a sua vida, ou simplificar, né? Não seria nem facilitar, para tentar sair o mais rápido possível na zona do rebaixamento. Mas então ao longo do dia a gente vai ter algum conteúdo aqui, no Jornada também, e eu espero vocês para nossa live de pós-jogo e saudações tricolores.